Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ver a aula do DNA com material genético. É uma aula de 20 minutos, tá ok? Algo rapidinho, para depois a gente continuar tirando umas dúvidas através de videoconferência e também fazer um bate-papo com vocês e algumas complementações. Para o pessoal do segundo semestre, isso talvez vai ficar um pouco repetitivo, mas para o primeiro isso é extremamente importante, tá? Então, quando uma célula ela se duplica, onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas, ela precisa de um material genético perfeito, tá? Também quando uns pais vão dar origem à prole. Então, por isso, a transmissão fiel do material genético de uma célula de um organismo para outro depende da capacidade de replicação das moléculas de DNA bifilamentar. Então, replicar, quando a molécula de DNA se replica, ela faz cópias idênticas dela. Então, você tem uma fita de DNA e você produz duas fitas idênticas, tá? E essa replicação ela é extraordinariamente exata. Embora são milhões e milhões de bases nitrogenadas, é muito raro ocorrer algum erro nessa replicação. Então, o processo de replicação vai ser quando o DNA faz cópias idênticas dele mesmo. Então, o processo de replicação do DNA baseia-se na natureza bifilamentar dos filamentos que constituem essas moléculas de DNA. Então, vocês vejam aqui do lado esquerdo que nós temos duas moléculas, duas fitas com suas bases aqui representadas pelas letras ACTG, né? ACTG, que no DNA vai ser sempre isso, e ligadas por ponte de hidrogênio. Sempre A liga com T e C liga com G. Isso eu vou falar depois para vocês com mais calma. Essa fita de DNA ela é helicoidal, ela é uma hélice, tá? Ela é toda enrolada. O que ocorre, né, quando o DNA vai ser replicado é que ela se desenrola e essas fitas ficam paralelas. E aí vem uma enzima que ela abre como se fosse um zíper. Ela abre as duas moléculas de DNA, tá? E vem outra enzima fazendo cópias em cada fita de cada lado. Então você tem duas e as duas estão sendo copiadas, tá? Ao chegar ao final dessa aplicação, a gente vai ter duas moléculas idênticas. Por quê? Porque uma é complementar à outra. Quando elas se abrem, uma faz cópia, essa daqui, tá? Vai ser o complementar dessa daqui e vai ser idêntica a essa daqui. E a mesma coisa, essa fita nova vai ser complementar a essa e idêntica a essa. Então você tem duas novas. Então, graças a essa natureza complementar, a gente consegue fazer duas cópias idênticas das moléculas de DNA. Os filamentos que estavam mantidos sempre por ligação de hidrogênio, essas ligações vão ser fracas, tá? Não podem ser ligações fortes. Então aqui estão representadas no meio aqui por esses pontinhos as ligações de hidrogênio, porque o DNA necessita se separar, as moléculas, esses polímeros precisam se separar. Essas ligações de hidrogênio vão se romper e os filamentos separados vão servir de molde para a síntese dos novos. Foi o que eu falei, tá? Esses novos filamentos são montados seguindo a regra de pareamento, que é A com T e C com G. Então você viu que abriu aqui essa nova fita aqui, tá? Você vê que ela segue essa regra, né? Então a gente tem o G, qual que entrou ali foi o C. Deixa eu trocar a cor da caneta. Aqui eu tenho o A, quem veio é o T, desculpa, quem veio é o A. Aqui o C veio o G, o A veio o T. Então a gente respeita
essa complementariedade. Sempre adenina liga com timina e citosina liga com guanina, tá? Então quem dita como vai ser a nova no filamento que vai ser produzido é o filamento molde, tá? Então o antigo filamento ele se chama de filamento molde e o outro filamento é o novo filamento recém-sintetizado. Então no fim do processo de replicação, cada filamento molde faz par com o filamento recém-sintetizado. Então os antigos filamentos que estavam unidos um com o outro, como está aqui, esses antigos filamentos, tá? Eles não se ligam mais com eles se ligam com os recém-sintetizados, que aqui estão representados na cor laranja, tá? Então o azul já não liga mais com o azul como era antes, ele vai ligar com o laranjado. E de uma molécula dupla de DNA original são criadas duas moléculas duplas idênticas. Então isso daí vocês anotem e grifem no caderno, tá? Que é uma informação importante. As moléculas de DNA vão conter informações que dirigem atividades celulares, tá? Que é representado para o ambiente através do desenvolvimento do organismo, tá? Então vamos dar um exemplo da pessoa, como a pessoa desenvolve, se ela é uma pessoa que vai ter um tamanho maior, um tamanho menor, isso está tudo informado lá no seu DNA. Atividade, como são as atividades, a velocidade das atividades, dos processos moleculares delas, isso reflete na vida dela, né? A gente fala às vezes, fulano tem metabolismo mais acelerado, tem mais lento, isso já vem de lá, é uma herança que a gente traz nos nossos genes. E o comportamento também, você vê que a gente costuma falar que uma fruta não cai longe do pé. Então, como esse comportamento ele está presente ele já vem como herança, né, dos nossos antepassados, então ele está lá nos nossos genes. Lógico, se a pessoa tem predisposição a um certo comportamento e vive num ambiente totalmente diferente, ela dificilmente vai desenvolver aquele comportamento, tá? Então o comportamento é algo mais complexo, porque ele é a união de dois fatores, né, que são os genes e o ambiente que ela vive. As informações são codificadas em sequência de nucleotídeos na molécula de DNA. Essa sequência que traz a informação se chama genoma. Então da gigantesca fita de DNA, são milhares e milhares de bases daquelas ACTG lá, uma de 100, 200 ou 1000, um pedacinho é muito variado, ele vai conter o genoma. O genoma é o que traz a informação de cada característica, por exemplo, cor de olhos, né, cor do cabelo, formato, se o cabelo é crespo, é liso, tá? E as informações contidas no DNA vão ser organizadas em unidades chamadas de genes. Então é isso que eu acabei de falar, tá? Então as informações estão nos genes. O genoma é todo o conteúdo genético, tá? Então os genes estão presentes, onde está presente as informações. O genoma é todo o material genético do organismo, tá? Eu me equivoquei. Então o genoma é aquela partezinha genes é aquela partezinha, gene é aquela partezinha onde o material, a característica vai ser expressa, tá? O genoma é todo o material genético. Então, depois que, obviamente, o DNA faz cópias dele mesmo através da replicação. Quando ele vai produzir proteínas através desses moldes, a gente chama de tradução, vão ser os polipeptídeos, tá? Então os genes dão essa informação para o RNA mensageiro, que vai passar a informação para produzir os polipeptídeos, que vão ser formados por diferentes tipos de aminoácidos.
Esses polipeptídeos são uma linha de aminoácidos enfileirados que depois eles se torcem e formam o que a gente chama de proteína, tá? Cada polipeptídeo tem uma sequência característica de aminoácidos. O que dá a informação de cada aminoácido que vai ser produzido? São uma trinca de bases nitrogenadas que a gente chama de códon, tá? Então cada três bases a gente forma um códon, tá? Então eu vou passar um pouquinho para frente aqui para vocês terem uma noção aqui. Tá vendo esse desenho? Aqui, quando a gente vai produzir, você imagina um gene, esse gene se chama HBB, tá? Um gene lá no cromossomo 11 nosso humano. Ele vai produzir esse gene, ele já é determinado que ele produz determinado polipeptídeo, né? Então lá esse gene ele é bem grande, ali ele está só mostrando um pedaço dele aqui, tá? Você vê que tem uma sequência aqui, outra sequência aqui, esse meio aqui tem centenas de bases. Então esse aqui pegou esse pedacinho aqui, né, bem pequenininho representado no cromossomo, esticou ele, aumentou para a gente ver bem a parte molecular, o que está aparecendo ali. Então esse é o DNA. Do DNA ele vai fazer, né, uma cópia através de RNA. Então a gente está explicando agora a tradução, tá? Tem que passar por DNA, RNA e depois para fazer polipeptídeo. Aí aqui ele vai me mostrar quais são qual a sequência desse RNA mensageiro. Então, como aqui em cima eu tenho um C, né? Ele aqui é um G. Como eu tenho aqui um T, aqui é um A, tá? Só que aqui aparece uma base nova. Então, lembrando que em RNA não vai ser ACTG, vai ser A, U, C e G. Então é adenina, uracila, guanina e citosina. A guanina e citosina continua, só que agora quem liga com adenina é uracila, tá? E quem liga com a timina continua sendo adenina. Então se lá no DNA tem adenina, agora no RNA aparece a uracila, o único que muda. Então a primeira etapa vai ser o que? A transcrição, tá? Transcrição é o que? Você transcrever, né, a partir da fita molde de DNA uma fita de RNA mensageiro, tá? A etapa 2 é o que? Esse RNA mensageiro que sai lá do núcleo da célula vai lá pro citosol da célula e vai produzir o que? Polipeptídeo a partir dessa informação, tá? Proteína. Então cada trinca ali, vamos dar um exemplo então, GAC é uma trinca. Essa trinca, começa lá, o códon começa aqui. GTC é um códon. Ele vai, CTG é um códon. CTG é um códon. Ele vai transcrever para GAC. E esse GAC é um códigozinho, o nome já diz códon, lembra de código, é um códigozinho para formar esse aminoácido chamado metionina. Aí aqui mesma coisa, TGG vai formar ACC e vai formar valina. Então cada aminoácido ele só é produzido se tiver essa trinca passando a informação ali, tá bom? Então isso são as etapas de tradução. Na expressão gênica, então, as informações contidas no DNA de um gene são copiadas em uma molécula de RNA, como eu falei. O RNA é montado gradualmente ao longo de um filamento
da fita dupla de DNA. E durante esse processo de montagem a gente segue aquela sequência, né? Adenina com uracila e guanina com citosina para RNA, tá? Lembrando disso. Então, na transcrição, a sequência de nucleotídeos do RNA é determinada pela sequência do gene do DNA. O processo vai produzir uma molécula de RNA e esse RNA transcrito vai se separar da fita mod de DNA, vai ser alterado por adição ou deleção ou modificado os seus nucleotídeos, e esse RNA vai se chamar de RNA mensageiro ou apenas mRNA ou RNA-M, que é português, né? RNA-M. Já na tradução, tá, que é quando o RNA faz polipeptídeo, é o segundo estágio da expressão. Então esse processo todo vai se chamar expressão gênica, DNA, RNA, polipeptídeo, tá bom? Então o segundo estágio, que chama a tradução da informação de um gene, é a tradução. O RNA mensageiro do gene serve de molde para sintetizar o polipeptídeo, como eu falei. Cada códon do gene presente na sequência de RNA mensageiro especifica a incorporação de um aminoácido. Então, cada trinca, né, cada 3 bases vai formar, vai dar origem agora a um aminoácido. Então, cada códon, que é esses 3, vão incorporar um aminoácido específico à cadeia polipeptídeo. O polipeptídeo ele vai ser sintetizado gradualmente pela leitura ordenada dos códons, e quando esse polipeptídeo estiver pronto, ele se desprende do RNA e começa a se torcer e tomar um formato em 3D. A união de um polipeptídeo com o outro e essa torção é que vai chamar de proteína. Lembrando que dentro das proteínas nós temos as enzimas, tá? Que é quem trabalha dentro das células, são os operários dentro das nossas células, são as enzimas. Então por isso que uma das fontes de importância que a gente tem nas proteínas são as enzimas. E tudo que a gente expressa por meio, tudo que a gente é através de proteína, né? É por causa de proteína que a gente cresce, é por causa de proteína que a gente tem determinada cor de olho, cor de cabelo, né? É por causa de proteína que vai ser o formato dos nossos membros e os nossos órgãos internos e músculos e por aí vai. Então muita coisa depende de proteína, tá? Por isso que é tão importante esse processo. E quem dá a informação e quem quem contém, quem guarda essa informação é o DNA, tá? Então tá aqui um resuminho bem legal para vocês copiem aí. A partir de todas essas considerações está claro que a informação passa dos genes constituídos de DNA, né? Os genes são DNA, para os polipeptídeos, que está lá no final, como está mostrando aqui, tá? Deixa eu só achar aqui o meu. Então dos genes, tá? Que é o DNA aqui, para os polipeptídeos, que são formados de aminoácidos. A é aminoácido, né? Aminoácido 1, 2, 3 aqui, centenas, né? Por meio de um intermediário que é o RNA. Então essa informação sai do DNA e só chega lá no final, né? Do ponto de partida até o ponto final aqui, graças a esse nosso RNA mensageiro. O nome já diz, mensageiro, é o que leva a informação, tá? Quando o RNA faz, olha, presta atenção nesse resuminho, como ele vai clarear bem a cabeça de vocês. Quando o DNA faz cópias dele mesmo, ele se chama replicação, por isso que está esquematizado isso aqui. Copie isso daí no caderno de vocês. Quando o RNA faz cópia dele mesmo, ele faz uma replicação, ele precisa fazer cópias dele, tá? Para células novas.
Quando o DNA passa para RNA, a informação contida no DNA passa para o RNA, isso chama transcrição, vou transcrever, tá? E quando esse RNA que foi originado ali do DNA passa para polipeptídeo, chama tradução, tá? Então, imagina a tradução. O que você traduz? Por exemplo, você traduz uma palavra, uma frase, um texto de uma língua para outra, você está pegando algo que tem um formato e está transformando em outro. É mais ou menos o que a RNA faz, traduz, né? Desculpa, é o que o RNA dá origem ao polipeptídeo através de tradução. Pessoal, anotem isso aqui. Isso aqui é matéria de prova. Como nossa avaliação no Enem vai ser a partir de vai ser pelas essas atividades, mas eu sempre peço isso na prova. Então é algo que vocês têm que saber, eu dou importância para isso, que é o dogma central da biologia molecular, tá? Isso aí eu quero que vocês anotem, que é o que? O fluxo da informação sempre vai seguir essa ordem: DNA, tá? DNA para RNA para polipeptídeo, tá bom? Então, isso aqui é importante. Eu vou finalizar, que o nosso tempo já deu aqui, tá bom? Com essa imagem, essas duas últimas imagens aqui são importantes, tá, para vocês, para resumir e clarear tudo isso que eu falei durante a aula, tá? Então vou me despedir aqui, a gente se vê amanhã.